Bom, então, boa tarde a todos aí. Boa tarde. Eu não vou começar aqui como o professor Fábio Florence, que pediu benevolência da plateia porque iria cair o nível, né? Porque, como a maioria das pessoas nem me conhece, provavelmente, então já fica meio óbvio assim que a expectativa vai cair um pouquinho, né? De maneira até inconsciente, né? Não conheço, então não sei o que vai sair daí. Mas se puderem ter aquela benevolência, ok. Eu sou o professor Mário. Sou meio estranho falar professor para mim, mas ok. Não é? Eu sou professor ali no Instituto mesmo, colaboro, dentre outras coisas, com tradução, com escrevendo posts, coisas assim também. Eu vou falar do Trivium, então, que são as artes da linguagem, né, agora me escapou a palavra, na pedagogia antiga, não é? Mas antes, a título de introdução, eu vou falar de dois tipos de educação que existiram dentro do Trivium, né? Dois tipos de educação do Trivium, por assim dizer, que existiram na Idade Média, né? Hoje em dia, esse tipo de discussão tem chegado ao Brasil também, entre esses dois métodos de ensino do próprio Trivium. Eles chegaram aqui no Brasil através do curso online de filosofia do professor Olavo, não é? Que ele citou em uma aula ali o livro A Inveja dos Anjos, de Stephen Yeager, que falava de um estilo de educação do Trivium, do Quadrivium, das artes liberais, que não é muito conhecido, não é nem muito debatido na Europa, porque não deixou traços, não deixou textos, não deixou livros, não deixou uma marca registrada dessa educação. E por quê? Ele chama esse tipo de educação que nós não conhecemos muito bem de educação carismática. Eu vou chamar de educação pneumática, por um motivo que depois vai aparecer, não é? E essa educação pneumática consistia no seguinte: a ênfase da educação não estava nos textos, mas estava no próprio professor. Como assim? Vendo o professor em ação, os alunos de alguma forma recebiam a infusão, vamos chamar assim, de um estilo, de um modo de ser, de um modo de agir que era até mais importante do que o próprio conteúdo, né, do que o professor ensinava. Ele recebia uma impressão muito profunda de ver o professor explicando o assunto, ou mesmo ver o professor em conversa na janta, na ceia, no almoço, ver o professor conversando sobre qualquer assunto. Aquilo era a pedagogia daquela época, né? Eles chamam isso de educação carismática. Então, o Stephen Yeager chama de educação carismática. O professor era mais importante que o conteúdo. O professor era o documento dessa educação. Não eram os textos propriamente que eram tratados, mas não era a ênfase. A ênfase era ver o professor em ação, e aquilo passava uma educação que era mais de cunho moral do que propriamente intelectual, não é? Tinha a parte intelectual, volto a frisar, mas não era exatamente o cerne, né? O cerne era ver o professor em ação. Hoje em dia, esse tipo de educação já é debatido no Brasil, pelo menos, claro que não no círculo mais amplo da educação, do MEC, do sistema de ensino brasileiro, mas é debatido nesse nosso círculo aqui menor, de alunos do professor Olavo, de pessoas que pelo menos conhecem o professor Olavo e estão em contato com os alunos, não é? Existe já esse debate, ele é um debate surdo, porque meio que se criou pequenas seitas aqui e ali disto, né? Desse tipo de educação, criando uma certa virulência. Não, virulência não é a palavra, mas uma certa antipatia com outro tipo de educação, o outro estilo de educação do Trivium, que eu chamo de humanístico, né? Que é o que é focado nos textos mesmo,
E nesse tipo de educação humanística, o professor ele é um mero expositor. Mero aqui, né, não é desmerecendo a função, mas ele é só o expositor, ele tem que saber os textos rigorosamente, tem que saber explicá-los rigorosamente, não é? E o foco é no aspecto intelectual da coisa mesmo, não é? E aí a moral, dentro desse ensino humanístico, ele é mais um receituário de regras que você deve seguir. Se você seguir, beleza. Se não seguiu, aí você pode ter problemas, né? Estou falando, né, de uma época ainda da cristandade. Dentro da cristandade, hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia, se você seguir, daí você tem problemas. Mas, e no outro estilo de educação, esse que eu chamei de pneumático, a moral é como que algo que se irradia do professor depois de ele ter recebido aquele selo do seu próprio professor, né? A moral é algo que se introjeta nele, como que se torna carne, por assim dizer, nele, e irradia, não é, nos seus menores gestos, não é? Gestos, estou falando de gestos com a mão, e tudo isso ele tinha uma aura, pelo menos nos relatos que nos chegaram disso, porque não chegaram os textos, né? Como eu disse, a educação estava mais no professor, então não chegaram os textos. Mas dele, pelas biografias desses professores, se via que qualquer menor gesto dele irradiava um poder, alguma coisa assim, é uma coisa bastante maravilhosa, as descrições até exageradas um pouco, né? O fato é o seguinte, né? Voltando aqui para o Brasil hoje em dia, para nós, dentro desse embate silencioso e surdo que eu mencionei, que existe, nós só temos acesso hoje em dia à educação de tipo humanístico, que são os textos antigos, não é? De Cícero, de qualquer autor aí clássico que vocês puderem pensar, não é? E a cadeia dos professores pneumáticos, ela se rompeu há muito tempo, né? Então tem algumas pessoas que gostariam que essa cadeia voltasse, que voltasse a educação a ter este foco no professor, muito mais que nos textos, né? Mas a única forma de nós chegarmos até isto seria através dos próprios textos hoje em dia. Nós temos alguns exemplos aí que podem servir de inspiração como professores, mas não é uma cadeia ininterrupta que venha lá da Idade Média, não é? Então, sobre essas duas educações, o que eu gostaria de dizer, dar minha pequena contribuição modesta aqui, é que eu não vejo esses dois tipos de educação como rivais, não é? E por quê? Porque nós temos esse modelo, nós vemos que uma, na verdade, é o desenvolvimento natural da outra, não é? Nós temos um modelo bastante conhecido desse desenvolvimento da educação dentro de uma cultura, por exemplo, na cultura grega ou na cultura da cristandade mesma, mas o exemplo mais claro para mim é o exemplo de Sócrates, Platão e Aristóteles, não é? Sócrates, ele pode ser visto como esse professor pneumático. Lembremos do daimon de Sócrates, né? Que ele dizia que era aquela voz que estava na mente dele que lhe dizia quando ele deveria fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, não é? É por isso que eu chamo de pneumática, né? Daimon também quer dizer um espírito, alguma coisa que falava com ele. Então, e depois nós temos Platão, que vem como o biógrafo de Sócrates, de forma eminente, né? Ele mesmo se coloca como o biógrafo de Sócrates, mais ou menos a maneira daqueles biógrafos dos professores da Idade Média que levantam a moral e narram de maneira maravilhosa a ação dos professores deles, não é? Então Platão faz um pouco isso, e por fim chega Aristóteles e ele já é aquilo que eu chamo de o professor humanista, por assim dizer, porque ele já está tratando dos assuntos de forma mais teórica, não em forma de diálogo como Platão, não é? Ele tratava ali sobre a alma, e aí ele colocava os argumentos e discutia o argumento dos outros, não é? Mas não exaltava, digamos, o professor como Platão fazia com Sócrates, de alguma forma. Então, para mim, esses são três estágios de desenvolvimento
O fato é que hoje em dia, aqui no Brasil, nós não temos uma cadeia de professores iluminados, professores carismáticos, né, como alguns gostariam que fosse, e eu não estou criticando essas pessoas, só estou dizendo que ela não existe, não é? O que eu gostaria de concluir, então, nesta introdução é isto. O trivium e o quadrivium é o que nós devemos buscar, porque eles são o caminho, né? Seja para a educação de tipo carismático, pneumática, ou para uma educação de tipo humanista, que explica os textos, por assim dizer. Então, nós temos que retomar esse caminho, nós estamos ainda muito longe. O Instituto aqui é uma tentativa dessa retomada de caminho, mas nós sabemos que nós estamos ainda muito longe de implantar reimplantar, por assim dizer, esse tipo de estudos de uma maneira eminente, que possa gerar efeitos mais duradouros ao longo do tempo, mas nós estamos nessa busca, não é? Nós sabemos que nós estamos ainda no meio da mata cerrada, procurando esses caminhos, essas vias que são o trivium e o quadrivium. Nós estamos na selva oscura de que fala Dante, não é? Mas, de alguma forma, a título de motivação, né, eu gostaria de deixar só a mensagem que, de alguma forma, isso é a condição humana mesmo, não é? Ficar aguardando aí um momento ideal para estudar o trivium e o quadrivium provavelmente é um idealismo bobo, não é? Nós temos que trabalhar para isso. Esse que nós estamos fazendo aqui no Instituto. Essa minha palestra agora, que eu vou começar a falar propriamente do trivium, ela vai seguir bastante o modelo que nós criamos. Para aqueles que estão acompanhando o Instituto, nós vamos lançar um combo de livros das artes liberais. Serão 12 livros, mas tratando das 7 artes liberais, não é? Então, de alguma forma, eu vou seguir aqui aquilo que nós estipulamos para esse combo como itinerário a ser seguido, né? Com as dicas que nós vamos dar ali, claro que de forma muito mais descompactada do que eu vou falar aqui, mas vai seguir um pouco isso, né? Então, vamos falar do trivium agora propriamente dito. Ele é definido como as artes da linguagem, as artes do pensamento. Então, vamos falar um pouco da linguagem, antes de tudo, né? A linguagem, a primeira nota que nós vemos de mais importante é que ela é externa a nós, ela nos vem de fora. Não é? Ela vem de alguma forma pronta. Nós sabemos que ela se transforma ao longo do tempo, como gostam de enfatizar muito os gramáticos modernosos aí, né? Está sempre em mudança, mas de alguma forma ela tem que ser estática também, senão não haveria forma de nós nos expressarmos qualquer coisa que seja através dela, não é? O que nós temos então são vontades, são desejos, são pensamentos que nós expressamos através dela, não é? A linguagem, então, é como se fosse para nós o prego e o martelo, caso nós queiramos pendurar um quadro na parede, não é? Ela é um mero instrumento para nós expressarmos essas coisas. Eu uso bastante a palavra mero, mas eu não quero dizer que seja algo, não é algo, não é como se eu quisesse desmerecer isso, mas ela é um instrumento para expressar nossos pensamentos, vontades e desejos. Aí, quando nós vemos que a linguagem é algo externo a nós vemos que a aquisição da linguagem se torna uma coisa problemática, não é? É algo problemático. Parece que não é no Brasil, porque o modelo de aprendizado da linguagem nas escolas é simplesmente ter aulas de português por 12 ou 13 anos, né? E pensar que a partir disso nós adquirimos a competência linguística máxima possível. E depois, quando nós chegamos ali aos 20 anos, 30 anos, nós vemos que falta muita coisa, né? Por quê? O trivium por si já responde, porque, segundo essa doutrina, para você aprender a utilizar a linguagem, você precisa de, no mínimo, gramática, retórica e dialética ou lógica, né? Então, isso por si já explica muita coisa do que falta, né? As aulas de retórica, as aulas de lógica no Brasil estão ausentes há muito tempo. E ninguém parece dar pela falta delas, não é?
Então nós vemos que se expressar através da linguagem é algo que é dificultoso, não é automático. Muitas vezes nós estamos numa situação e nós falamos, eu estou tentando expressar alguma coisa, mas não estou conseguindo. Não é? Por quê? Porque não é algo natural, é necessário adquirir este hábito da linguagem, que nós adquirimos através de práticas de exercício, né? Aquilo que eu pratico muito se torna um hábito para mim, dizia Aristóteles. Não é claro que é necessário praticar da forma correta, né? É isto que o Trivium vem a nos ensinar. Então, a finalidade última do Trivium, de acordo com John de Salisbury, um filósofo do século XII, um filósofo inglês, ele definia a finalidade última do Trivium em si, de todas as 3 artes da linguagem, como a expressão verbal adequada e eficaz. Não é? Então, isso ele chamava de eloquência, né? Ela é adequada em relação às coisas, não é? Utilizar as palavras certas, conhecer as palavras certas para explicar o que nós queremos, e também ela é eficaz com relação à plateia que nós estamos nos dirigindo, não é? Então é preciso que não eu só use as palavras certas, mas as palavras que a plateia a quem eu me dirijo possa entender, não é? Isso seria a eloquência, seria a finalidade última do ensino do Trivium. Essa eloquência não é uma unanimidade. O que eu quero dizer com isso? Hoje no Brasil, a maioria das pessoas pensa que pode passar muito bem sem ela, não é? Ao longo do tempo também ela foi combatida como algo que era um mero dom natural, né? Alguns diziam. Então não adiantava ensinar, né? Mas hoje em dia nós vemos que no Brasil adquirir esta eloquência é algo que parece até desnecessário para os próprios intelectuais da academia, né? Que às vezes acham que podem passar muito bem somente sabendo um rudimento de português, né? Sendo intelectuais monoglotas. Isto é, no mínimo, imoral, né? Pensar uma coisa dessas, não é? Mas é como nós estamos. O que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: se a eloquência é desnecessária, pensemos o seguinte: os nossos pensamentos são coisas fluídas, são coisas passageiras que uma hora nós temos uma boa ideia e logo em seguida essa boa ideia pode desaparecer. Às vezes ela desaparece e volta, às vezes talvez ela nunca mais volte, não é? Talvez fosse uma ideia muito importante para a nossa vida e que passou. E como nós poderíamos ter captado essa ideia? A eloquência serve para isso, não é? Se nós soubermos dar a roupagem verbal na hora, nós podemos ter mais certeza de manter esta boa ideia. E a partir disso, também a partir da eloquência, muitas vezes nós vemos que, ao começar a expressar um pensamento que nós tivemos de forma embrionária, nós conseguimos desenvolver muito além do que nós imaginávamos que sabíamos, não é? Isso é uma experiência bastante comum, pelo menos para mim. Eu começo a colocar alguma coisa no papel e sai muito mais do que eu imaginava. Então, para isso serve a eloquência. Como ela serve para expressar os nossos pensamentos, os nossos desejos, é importante que nós expressemos de maneira correta todas essas coisas, não é? Porque uma palavra errada sobre um pensamento, principalmente sobre uma paixão, sobre um sentimento, um desejo, uma palavra errada pode nos custar alguns anos de vida aí, vivendo um sentimento errado, vivendo um desejo errado, não é? É preciso ter esse domínio até para isto, que isto aí acaba cumprindo aquele requisito que a filosofia grega nos colocou de uma vez para sempre como requisito mínimo para sermos filósofos, não é? Que é conhecermos a nós mesmos. Como é que nós vamos nos conhecer se nós não conhecemos as palavras que expressam aquilo que acontece na nossa alma? Por isso que estas artes do Trivium, ao longo do tempo, foram trabalhadas como as artes necessárias para nós ingressarmos na filosofia, mais tardiamente na teologia e até nas ciências, não é? E até
no direito, né? Como foi feito algumas referências aqui ao STF, né? É importante falar isso. Então, vou falar agora da gramática, propriamente dita. Eu vou fazer alguns apontamentos aqui sobre como nós podemos adquirir os conhecimentos que são mais importantes de estudarmos na gramática dentro do trivium, não é a gramática em si, por assim dizer. Não é? Então, a gramática em si, ela pode ter muito mais coisas, muito mais regras, né? Mas isso aqui eu estou tentando inserir dentro da tradição do trivium, como nós podemos captar aí se nós estudarmos a fundo esse assunto, né? O que eram as coisas, quais eram as coisas mais importantes de se saber, né? Não é um aprofundamento para nós nos tornarmos gramáticos, assim como na retórica do trivium, não é para nós nos tornarmos oradores, é para nós termos o cabedal mínimo de conhecimento para podermos ingressar em estudos superiores. Se nós quisermos tornar-nos retores ou oradores, podemos, né? Será um aprofundamento a mais dentro dessa matéria. Então, assim, primeira coisa nos estudos da literatura, da gramática, é a literatura. Gramática é a palavra que nos ficou, né? É a palavra grega para aquilo que era a mesma coisa que os romanos chamavam de literatura. Literalmente era a mesma coisa, a mesma palavra. Só que uma em grego e outra em latim, não é? E a literatura, como nós conhecemos em português, o estudo das obras literárias, é o princípio da gramática. Por quê? Porque nós precisamos ter uma matéria com que trabalhar a gramática. Não é com a linguagem do dia a dia, como se acredita hoje em dia, ou com atirei o pau no gato, que nós vamos conseguir impor essa forma da arte gramática na nossa própria expressão verbal. Não é? Nós precisamos ter um mínimo ali de conhecimento de literatura, nem que seja de literatura mais infantil, como fábulas, como contos de fada. É uma coisa um pouco mais trabalhada do que meramente atirei o pau no gato, ou alguma música de momento, não é? Então, até Platão admitia que o estudo começava pela literatura. Platão, que tinha diversos problemas com o próprio Homero, com os fabulistas da sua época, ele gostaria de extirpar várias partes de Homero e dos fabulistas da época, mas ele mesmo admitia que as fábulas eram o princípio da educação como um todo, né? E aqui eu estou dizendo que é o princípio da gramática, com certeza. Não é? Elas têm uma função também, ao mesmo tempo que é moral e estilística. Moral porque nós temos que conhecer tipos humanos, e nós conhecemos isso através da gramática, e também conhecermos situações humanas que nós podemos passar, e isso também, gramática não, da literatura, isso também a literatura nos dá. Né? Estilística porque nós conhecemos através destas obras literárias as melhores formas, as melhores soluções que foram encontradas ao longo do tempo pelos literatos, né? Pelos bons literatos, eu quero dizer. Então, nós vamos ver que a primeira definição de gramática que nós temos aqui no Ocidente é a definição do gramático grego Dionísio da Trácia. Já nessa definição ele fala, a gramática é a arte prática de escrever e falar e ler como os melhores autores de poesia e da prosa, né? Isso alguns anos antes de Cristo, acho que no século 2 ou 3 antes de Cristo, ele já estava falando. O fundamento da gramática é a literatura. Então, para estudar gramática, fora aquilo que já foi dito pelo professor Rafael Nogueira, que é muito importante, mas para estudar gramática você precisa ter um mínimo conhecimento de literatura. Senão você vai estar impondo regras gramaticais em cima atirei o pau no gato, como eu disse. Bom, então sobre a gramática, eu vou dividir aqui, fazer uma divisão mais atual da coisa para dar uma dica sobre cada uma dessas definições aí, dessas subdivisões. Eu vou dividir em fonética, sintaxe, semântica e etimologia, não é? Então, sobre a fonética, nós temos graves problemas hoje em dia. Quem acompanha a obra do professor Olavo já deve ter visto o que ele fala sobre o socioconstrutivismo, sobre a forma de alfabetização de hoje em dia.
Não é? E nós temos isso esse problema na hora da leitura de textos, né? Tanto nós lendo como vendo outras pessoas lerem o texto que está na frente dele, na frente da própria pessoa, e nós vemos que ele tem dificuldade de ler de uma forma mais corrente, não é? Ele vai pausando e trava e não sei o que, então existe aí um problema de articulação entre a leitura e a fonética e o som que está na mente da pessoa, não é? Então, se nós detectamos esse problema, e a maioria da população brasileira, pelo menos de 40 anos para baixo, tem algum problema com relação a isso, é muito provável, não é? Então, se nós detectamos esse problema, o Trivium em si, ele não é a melhor ferramenta para solucionar esse problema, porque ele já está num nível muito mais alto de estudos, não é? Embora possa dar, claro, alguma ajuda. Mas então, algumas dicas que eu posso dar, que eu mesmo sigo nesse sentido, leitura de poesia em voz alta, de poesia de qualidade, né, de clássicos da poesia. Ouvir pessoas que falam bem, procurar áudios ou participar de congressos com pessoas que falem bem, que tenham fluência na fala e que estejam, ou procurar, né, vídeos, áudios na internet de pessoas declamando poemas, alguma oração, algum discurso famoso, coisas que tenham textos de qualidade, não é? Outra coisa, o canto também ajuda para quem tem esse dom, ou quem acha que tem o dom também, pode ajudar um pouco. Em geral, tudo aquilo que dê uma cor, que dê uma medida, uma cadência à nossa fala, que imprima isso à nossa fala, vai no sentido de favorecer esta melhora na nossa questão fonética, não é? E tudo aquilo que seja contrário a isso, por consequência, vai de alguma forma perverter. Então, quem seja acostumado aí a ouvir funk ou algum outro tipo de música que seja aparentado, e não seja, e recomendo que não se pense que aquilo que eu ouço não é aparentado com funk. É provável que possa ter algum parentesco, sim, né? Então, quem escuta esse tipo de coisa de má qualidade sabe que ele está pervertendo esse senso interior da fonética da língua, não é? Dentre outras coisas. Bom, sobre a sintaxe, aqui a gente já fala de uma seara mais racional da língua, não que a fonética não seja racional, mas está mais aparentada com a nossa parte animal. Antigamente, esta parte da sintaxe era chamada simplesmente de partes da oração, ou partes do discurso, não é? Então, ali ele enumerava o nome, o substantivo, verbo, o que é advérbio, por aí vai, conjunção, preposição. E ele simplesmente enunciava isso, explicava os tipos de nome, os tipos de substantivo, etc. E isso era bastante porque se tratavam de línguas que tinham declinação, então era muito mais fácil, era muito mais flexível você colocar as palavras dentro da frase, da oração. Hoje em dia é um pouco mais complexo porque não temos mais a declinação, ou temos muito menos, então existem regras mais severas assim, e mais complicadas de sintaxe. Mas do ponto de vista do Trivium, o mais importante nós temos esse cacoete. Nós adquirimos essa segunda natureza, por assim dizer, essa prontidão para analisarmos, por exemplo, este aqui é um substantivo, esse aqui é o verbo, isso aqui é uma oração subordinada, esta aqui é coordenada, essa aqui é uma oração simples. Isso tudo já está bastante perdido dentro da educação brasileira, né? É difícil encontrar alguém hoje em dia que saiba bem sobre esses assuntos, mas é importante retomar isso, é importante nós termos essa já mais ou menos na ponta da língua, não necessariamente cada termo técnico, mas sabermos que existem essas coisas, subordinação dentro da frase. Hoje em dia isso é quase um palavrão, não é? E não sabe muito bem do que está falando. Então é bom recuperar isso, é bom fazer exercícios de análise disso, não na hora de se estar lendo um texto de forma corrente, mas
fazer exercício para que na hora que nós formos ler para aprender o que está escrito no texto, nós termos já esse como um cacoete, né? Esse tipo de análise. Sobre a semântica, então, aqui a semântica é a parte eminentemente linguística da língua, vamos chamar assim, não é? A parte da simbolização das palavras que são usadas para simbolizar conceitos, pensamentos, desejos, etc. O que é uma dica, as dicas importantes que eu posso dar aqui, do ponto de vista do trivium, nós temos a ciência, por exemplo, de que a definição de uma palavra não é aquilo que está no dicionário, né? Muitos hoje em dia pensam isso. O que quer dizer essa palavra? Deixa eu procurar no dicionário. Não é tão simples, pelo menos nos estudos superiores não é tão simples. Então é preciso ter esse sentido literário das palavras. É preciso ficar atento como autores clássicos usavam aquela palavra e aprender qual é a definição. Às vezes ele não diz qual é a definição da palavra, então tentar depreender pelo contexto qual é a definição que os grandes literatos, não é? Os clássicos da literatura de ficção, em primeiro lugar, e depois da literatura técnica que nós estejamos estudando, não é? Outro sentido também importante, muito mais que o dicionarizado, é o sentido etimológico das palavras, não é? Sabendo qual é a origem das palavras, nós vamos poder usá-las melhor na hora de compor um texto, na hora de ler um texto, porque algumas palavras elas se acoplam melhores umas às outras porque elas têm um parentesco etimológico que muitas vezes nós não conhecemos, mas está ali e de alguma forma nós sentimos aquilo. Tá? E outro princípio muito importante da análise semântica, que também tem a ver com a lógica, é o fato de que nós temos que ter noção, é uma coisa elementar, mas muitas vezes nos escapa, que é o sentido de uma palavra é dado pelo, vamos chamar assim, contexto. Não é dado, por exemplo, se eu falar a palavra banco, simplesmente vocês não têm como saber se internamente o conceito que eu estou me referindo é ao banco, a mobília da casa ou a instituição financeira, só por eu ter proferido a palavra banco. Então é preciso que eu insira dentro de uma frase, por exemplo, cheguei às 3 horas no banco. A partir daí vocês já vão ter uma noção maior de que provavelmente eu estou falando da instituição financeira, né? Mas ainda assim existe um fundo de ambiguidade aí. Poderia ter chegado ao banco para sentar, um banco de sentar, não é? Então é importante ter essa noção de que as palavras elas não significam algo simplesmente por si, não é? Elas acabam adquirindo seu significado específico dentro da frase, às vezes dentro de um parágrafo, às vezes só dentro do texto completo para nós termos o sentido final daquele termo, não é? Para nós aprendermos o sentido final de um determinado termo. Então sobre a etimologia eu já falei alguma coisa nesta parte anterior da semântica, mas é importante também dentro do estudo do trivium nós conhecermos o processo de composição de uma palavra, não de forma profunda como um etimologista conhece cada pequeno detalhe desse processo de composição, mas o processo de forma genérica para nós mesmos podermos criar novas palavras, caso necessário, né? Diga-se, né? Nós sabemos que Shakespeare criou mais de 1000 palavras do inglês, não é? Então é interessante para nós sabermos esse processo de criação com sufixo, prefixo, esse tipo de coisa, da raiz da palavra, etc. Como nós poderemos formar uma palavra caso necessário. E por fim, sobre a gramática, a culminância da gramática dentro da gramática clássica do trivium é a crítica literária. É isso que ela atende de alguma forma, não é? É que nós possamos, no fim do nosso estudo literário, sermos capazes de analisar aquilo que os poetas diziam, que os prosadores diziam, principalmente, não é? Então nós devemos ter pelo menos uma noção de por que Virgílio escolheu expressar tal coisa daquela forma que ele expressou. Isso é importante para nós mesmos podermos compor um texto, não é? Se nós sabemos mais ou menos quais os critérios ele usava, isso vai nos servir muito na hora que nós formos compor, né? Então, idealmente, o estudo da gramática deveria tender a isso, a análise dos poetas,
que também era chamada de Enarácio Poetarum. Bom, passando à retórica, então, lembrando, dentro do estudo do trivium, não é a retórica para falar no parlamento, embora não exista muita retórica no parlamento, nem nas cortes de justiça. Dentro do estudo do trivium, uma primeira análise que eu faria é o seguinte: existem pelo menos duas formas principais de ver a retórica dentro do contexto clássico, que é importante nós sabermos que existe uma diferença aí, que existe a forma de Aristóteles e de Quintiliano. Não é exatamente a mesma coisa, elas não brigam entre si, embora o Aristóteles quisesse puxar um pouquinho de briga pelo texto dele, mas elas não são opostas, por assim dizer, mas são ênfases diferentes que eles davam. Não é? Então Aristóteles dizia que a retórica era a capacidade de nós descobrirmos os argumentos mais persuasivos dentro de um determinado contexto. Não é? Se nós estivéssemos discutindo no fórum, então, sobre determinado assunto também, nós deveríamos saber descobrir os argumentos. Essa era a finalidade da retórica. Já Quintiliano e Cícero também dividiam a retórica em 5 partes principais, que eram a invenção, a disposição, a elocução, a memória ou memorização e a ação. Isso que eu falei da definição, que era a definição do Aristóteles, é a definição de invenção. Então, é descobrir os argumentos, invenire, ir para dentro de alguma coisa, descobrir. Acabou, não é... Hoje em dia, tudo bem, inventei alguma geringonça aí, tudo bem, descobrir também um funcionamento de alguma coisa, mas a invenção da retórica é descobrir argumentos. A disposição é como dispô-los dentro de um discurso ou de um texto, né? Qual o melhor argumento colocar no começo, qual no meio, qual no fim, como terminar, etc. Essa disposição do texto. A elocução são as palavras que eu devo usar adequadas à plateia, não é? E também para que seja estilisticamente um texto elegante, nobre, esse tipo de qualidade, não é? Na verdade, seria o que hoje em dia é estilística. Não é? Depois, a memória eram as técnicas de memorização do discurso, técnicas extremamente complexas e árduas que existiam naquela época para gravar um discurso de 3 a 6 horas na mente, sem ter a ajuda de uma cola, como eu tenho aqui. Não é? Claro que a memória deles, por não ter tanto acesso a papel, a celular, a computador, elas eram já naturalmente muito maiores que as nossas, não é? Mas eles ainda assim tinham técnicas extremamente complexas de memorização. E a ação, no caso aqui, é como se vai declamar o discurso e quais os gestos que deveriam acompanhar essa declamação. Do ponto de vista do trivium, então, eu gostaria de chamar a atenção de que uma coisa muito importante que nós devemos ter e aprender dentro da retórica são os chamados lugares comuns de descoberta de argumentos. Como assim? Então, tomando qualquer tópico aí, né, é justo sair com a vizinha do meu próximo, né? Então, só estou usando, não é justo, cara. Só estou dizendo como é só um exemplo para ficar gravado na mente, né? Que aqui no Brasil isso é um tópico bastante engraçado, então o pessoal grava. Então, se eu quisesse arranjar argumentos quanto a isso, existem lugares, segundo uma metáfora que se usa na retórica, para encontrar esses argumentos. Por exemplo, definição. O que é sair com a vizinha do meu próximo? Daí eu posso arranjar um argumento, não é? Ou então divisão. Eu poderia dividir este tópico. Então, quais essas formas eu posso sair com a vizinha? Existe alguma delas que é lista? Então, dividir o argumento, né? Existe a forma, vamos chamar assim, sem o vizinho saber, com o vizinho sabendo, etc. E tal. Estou dando exemplos, né?
Então, a divisão é um lugar onde se pode encontrar argumentos. Causa e efeito é outro lugar comum onde se pode encontrar argumentos. Então, o que causa isso? A minha concupiscência desregrada. Qual é o efeito? O vizinho vai querer bater em mim, para dizer o mínimo, não é? Se ele descobrir. Então, aí eu posso arranjar argumentos, adjuntos, etc. Adjuntos são as coisas que acompanham a ação, né? Que horas isso vai acontecer, onde, etc. E existem outros, né? Então, esse tipo de lugar comum é muito importante como forma de treinamento para os estudos clássicos, né? Então, se exercitar nesse tipo de busca de argumentos, pelo mero exercício para treinamento, era algo muito importante e continua sendo, né? Figuras de linguagem também, não é? Que se usa para embelezar ou para enfatizar um argumento, um texto, né? Então, ironia, conhecer várias, existem listas gigantescas, outras menores, não é? Mas, por exemplo, ironia é uma figura de linguagem, antítese, hipérbole. Algumas dessas figuras de linguagem até caracterizam estilos de escrita. Por exemplo, um estilo irônico, um autor que tem um estilo irônico, um autor que tem um estilo hiperbólico, que vive exagerando as coisas pelo efeito, pela ênfase, não é? Outra coisa que é importante no ensino da retórica, conhecer os tipos de argumentação, tipos de argumentos tipicamente retóricos. Como assim? Bom, existem dois tipos de procedimentos racionais, né? O raciocínio ou dedução, vamos chamar assim, e a indução, que é ir do particular ao genérico ou descer do genérico ao particular, que é a dedução ao raciocínio. Mas o Aristóteles diz que, do ponto de vista da retórica, nós podemos usar entimemas, que são raciocínios que se sonega, se deixa de lado a premissa maior ou menor, ou mesmo a conclusão, porque são coisas óbvias, né? Nós vamos ver por que são mais óbvios daqui a pouco. E o exemplo é dar um exemplo e daquilo extrair uma conclusão, né? Ao invés de usar vários exemplos, como é o caso da indução, que tem que ficar, vamos dizer, estatisticamente juntando vários exemplos até chegar a uma conclusão. Na retórica se usa um exemplo e aquele exemplo tem bastante força já para provar o ponto, né? Então existe também o apelo de argumentos, o apelo à razão, que é isso que eu falei agora, são os argumentos. O apelo ao caráter, não é? Que é, por exemplo, eu dizer que eu sou uma pessoa de bem, sou uma pessoa de bem. Então isso é um apelo ao caráter. Estou dizendo, como eu sou uma pessoa de bem, então o que eu estou falando merece crédito. Não é um argumento lógico, né? Mas muitas vezes... E se a pessoa realmente tem aquela fama de que ele é uma pessoa de bem, ou de que ele é uma pessoa justa, aquilo influi bastante na hora da argumentação. Esse é o apelo ao caráter ou ao ethos. Também tem um apelo ao pathos, que foi falado pelo professor Rafael Nogueira, que é o apelo à emoção. Não é? O exemplo clássico que se usava antigamente era o cara estava sendo acusado de assassinato, e aí ia lá o advogado e rasgava as vestes dele e mostrava que ele estava cheio de cicatrizes de guerra, que ele tinha lutado a guerra e tal, e aí aquilo ia criar uma certa empatia por ele, o cara lutou a guerra. Não é um argumento lógico, mas funciona. E como funciona? Também dentro da retórica nós temos que levar em conta a plateia, isso é muito importante. Adaptar os argumentos à nossa plateia. Então, Aristóteles, na retórica, ele faz uma descrição bastante interessante e até minuciosa da psicologia do jovem e do velho e que tipos de argumento, né, valem para o jovem e para o velho. Então, o velho pode ser usado argumentos mais de tradição, de experiência, por exemplo, e com os jovens tem que se usar uma linguagem, hoje em dia, né? Qualquer pessoa que vá dar uma palestra ou vai vender alguma coisa na internet, vai vender para um público mais jovem, ele sabe que tem que usar uma linguagem mais solta, mais irreverente, etc. Né?
Bom, a origem dos argumentos, segundo Aristóteles, não é? Os principais lugares onde quem quer buscar argumentos de tipo retórico deve buscar são principalmente na história, não é? Então lá nós temos vários exemplos de casos que aconteceram que nós podemos usar como exemplo. Desculpa, então aconteceu tal coisa com Júlio César, aconteceu com Alexandre o Grande, e daí nós podemos extrair argumentos, estou usando só como exemplo isso, né? Com o caso de Catilina e etc., são todos, de todos esses casos se consegue extrair argumentos para se utilizar dentro do modo retórico de argumentar, não é? Dos próprios oradores clássicos, não é? Cícero, Demóstenes, Padre Antônio Vieira, ler os discursos das pessoas, naturalmente você vai aprender como argumentar e que argumentos usar, não é? Argumentos mais genéricos que você possa extrair daí. Também, obviamente, da experiência própria. Outro lugar também, outro requisito que Aristóteles coloca para se utilizar, para se argumentar de forma retórica é, por exemplo, buscar argumentos no estudo, por exemplo, de como funciona a máquina pública. Se você quer ser um orador político, né, tem que saber como funciona o orçamento, como funciona o exército, as fontes de renda, os gastos, etc. Tem que saber tudo isso a fundo para ter os argumentos na hora que você for discursar sobre essas coisas, né? Que também é algo que na nossa política a gente sabe que é solenemente ignorado. Também saber descrever costumes, descrever como funcionam as instituições e os interesses de determinado povo, de determinado país. Então, para finalizar, eu vou falar da dialética aqui de forma bastante breve, dentro do contexto do trivium, ainda reitero. Então, dentro da tradição do trivium, a dialética às vezes era chamada de lógica. Por quê, não é? Eu acredito, e aí é um argumento meu, não preciso acreditar se não quiser, mas assim, a forma de argumentar principalmente é dialética, mas da lógica nós tiramos as categorias, nós tiramos todo o arcabouço que está por trás da argumentação da lógica aristotélica. Então, por isso, algumas vezes era chamada de lógica. Mas não é que o que se ensinasse, principalmente nesta matéria, fosse como fazer argumentos de tipo científico, que são os argumentos mais difíceis de se alcançar, né, segundo toda a tradição antiga. Então, argumentos de tipo demonstrativo, lógico, são extremamente difíceis de se alcançar. Somente os sábios ou um cientista que estudou uma vida inteira poderia alcançar aquele tipo de argumento, né? O que mais se ensinava era a dialética, que era como terçar argumentos, como promover o embate de argumentos prós e contras até se chegar à verdade. Isso era o mais importante, não é, dentro desse estudo, até porque um aluno ele não poderia ter conclusões finais sobre o que quer que fosse. Ele tinha que aprender era a argumentar. Então esse ideal da lógica analítica aristotélica, ele é um ideal extremamente difícil de alcançar e foi alcançado por poucos. O próprio Platão dizia que a intelecção é para poucos, não é? Poucos teriam o treinamento que ele ambicionava que fosse o treinamento para um filósofo, que era talvez de 20 a 30 anos, para que ele estivesse pronto para ter a intelecção depois de ter passado por muitas fases de dialéticas argumentativas, até chegar a poder enxergar com o olho do intelecto a verdade, né? E não só falar, né? Eu posso repetir a verdade aqui, que Santo Tomás escreveu na Suma Teológica, eu posso repetir ad eternum sem nunca saber qual é o conteúdo verdadeiro daquilo, né? Então, Santo Tomás é um exemplo que eu uso que, hoje em dia, eu vejo que muito se usa assim, simplesmente para deduzir das conclusões dele uma regra moral em geral, não é? Ou alguma coisa relativa ao magistério da igreja, sem passar pela
pela argumentação que ele dá antes de chegar à conclusão, não é? Realmente ponderar aquela argumentação que está ali nas sumas dele, né, as obras principais, não é? Algumas pessoas parecem simplesmente ignorar essa argumentação e pegar o concluo que, não é? E passar a repetir isso. Não se trata disso dentro do estudo do trivium, né? O importante são os argumentos para depois chegar à conclusão. Então, segundo Aristóteles, a dialética parte das opiniões mais prováveis que estão em circulação na sociedade. Que são a opinião que todo mundo tem, é raro, mas né, algumas opiniões todo mundo tem. Hoje em dia é mais raro ainda, mas vamos supor que exista. Ou que a maioria tem, ou que os mais notáveis, a opinião dos mais notáveis, isto é, dos sábios ou dos filósofos, como quiserem dizer. Eu vou usar aqui um exemplo um tanto esdrúxulo do que seria um argumento dialético, que é o debate hoje em dia da Terra plana. Não é? Então, nós vemos que a maioria das pessoas acredita, veja bem, a maioria das pessoas, não é que elas tenham a prova científica da coisa, não é? Acreditam que a Terra é esférica e vamos dizer que a maioria dos cientistas também acreditam isso. É o que parece, dos que realmente estudaram o assunto. Mas existe um pequeno grupo de pessoas que estão afirmando outra coisa. E essas pessoas, não todas evidentemente, mas algumas, têm conhecimento científico, muitas vezes não é exatamente na área da astrofísica ou coisa que o vale, mas são áreas adjacentes ali, e eles têm alguns argumentos, têm alguns experimentos que eles fazem, e aqui está estabelecido um debate dialético, goste ou não, não é? É o modelo que Aristóteles dá de debate dialético, por isso que ele tem relevância hoje em dia, goste ou não, não é? Não vou evidentemente entrar no mérito, mas ele é um debate que está acontecendo aí, entre cusparadas e deboches, existe um debate, não é? Agora, o contrário de uma argumentação dialética, por exemplo, é a argumentação futebolística, né? Principalmente no Brasil, que ou, por exemplo, o que eu quero dizer é que os sábios do futebol, isto é, os comentaristas de futebol, não têm praticamente nenhuma autoridade dentro dos debates futebolísticos. O que eles dizem, em geral, é solenemente ignorado, as pessoas ouvem, brigam um pouquinho ali, mas não existe um debate sério sobre futebol. Se é que pode existir um debate sério sobre futebol. Eu não sei. Mas, de fato, existem comentaristas e existe o debate, vamos chamar assim, retórico de boteco entre os torcedores que defendem o seu próprio lado, normalmente com argumentos de apelo à emoção e etc. Ou apelo ao báculo, ao soco, também existe. Então isso é um caso que não é um argumento dialético, porque os sábios do futebol parece que não tem nada a dizer de muito profundo sobre esse assunto. Então, para terminar aqui, o que é importante, muito importante no estudo do trivium relativo à dialética, é nós adquirirmos conhecimento acerca dos conceitos da lógica clássica, principalmente aristotélico, podemos chamar de aristotélico platônico, né? São descobrir o que são termos como os antepredicamenta, as categorias, termos, proposições, argumentos, teses, premissas, silogismos, e aí vai subindo, não é? Nós precisamos ter isso também, como eu disse anteriormente sobre a sintaxe, ali, conhecer as partes da oração, nós precisamos ter um conhecimento que é quase que um cacuete já de análise disso. Por exemplo, os antepredicamenta. Uma coisa que aquilo que nós estamos falando é a essência do copo, é um acidente do copo, a afirmativa que eu fiz é só um acidente do copo, é uma propriedade do copo, é o gênero do copo, não é? Também saber as categorias do copo é o que? É uma substância, é uma qualidade, é uma quantidade. Então nós temos que ter isso aí, por assim dizer, na ponta da língua, ao final do estudo da dialética. E depois também, né, como eu disse, o que é um termo, o que é uma proposição. Mas, né, o mais importante é conhecer
aquilo que são os antepredicamentos e as categorias, aquilo que é mais genérico. Nós precisamos saber de onde veio isso e para que serve isso dentro da lógica. Então, para terminar, falando sobre o dialético, a pessoa, o personagem dialético, vamos chamar de personagem, por exemplo, Santo Tomás de Aquino era de certo ângulo, ele era um dialético, não é? Hoje em dia não existem mais dialéticos. Talvez o professor Sidney Silveira seja uma notável exceção aqui no Brasil, mas pessoas que são realmente capazes de terçar argumentos dentro daquele modelo antigo das questões disputadas, ou pelo menos dos diálogos platônicos, como Platão fazia, como Sócrates fazia nos diálogos, não é? Isso é uma coisa que não existe mais. Claro, no Brasil nem se sabe que existe a dialética, não existe treinamento disso dentro das escolas, não é? Então não admira nem um pouco. Mas o fato é que todo mundo adora um debate, não é? Algumas pessoas não gostam de participar de debate, mas gostam de assistir, né? Eles se sentem mal, se sentem oprimidos dentro de um debate, mas gostam de assistir. Então é uma tendência humana. Eu acredito que essa tendência a gostar de debate é como se fosse uma inclinação à dialética, né? Isso que nós devemos explorar ao estudar isso como uma predisposição humana a esse estudo. E como exemplo, para quem queira saber, não, mas o que é exatamente essa tal dialética, o que nós podemos sugerir como exemplo máximo disso são os diálogos platônicos, principalmente os diálogos socráticos, não é? E as questões disputadas medievais, que já é uma coisa de mais difícil acesso, evidentemente. Não existe muitas traduções, quando existe talvez não sejam tão boas, não é? Mas pode buscar a Suma Teológica e Suma contra os Gentios, e também outros autores têm sumas em que aparecem essa argumentação dialética, né? Para quem gostaria de saber o que é. Então, era isso mais ou menos que eu tinha a dar como uma tentativa de visão sinótica, né? Visão abrangente sobre o trivium. Não sei se consegui, espero que tenha conseguido pelo menos minimamente, para que vocês saibam. Então, quem queira se descer a minúcias com relação a isso, nós temos o nosso projeto dos livros das artes liberais, né, que nós vamos tentar dar um itinerário dentro do nosso contexto todo especial brasileiro aí, para o estudo disso, não é? E aí eu fico aí aberto a perguntas, se alguém tem alguma pergunta a fazer.